Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, tema de hoje, Deus e suas perfeições. Interessante esse tema, porque ele inicia com uma pergunta de novo, que é quem é Deus? Sobre perguntas, até vou trazer um adendo. Esse livro aqui, A Fé Explicada, estou mostrando ele por quê? Porque ele faz várias perguntas. Isso aqui já é um ensinamento pra gente, né? Por exemplo, por que ele faz tantas perguntas? Justamente porque são através das perguntas que a gente entende mais as coisas, a gente vai se aprofundar mais sobre as coisas. Como é que você conhece alguém? Perguntando sobre ela, tentando entender o que que ela faz e tudo mais, fazendo perguntas. Como é que você cresce também na sua carreira? Também fazendo perguntas, indo atrás e buscando cada vez mais o conhecimento. Então esse livro ele já ensina aqui, né, no âmbito espiritual, principalmente para a gente entender sobre a nossa fé, mas ele já ensina a importância da gente fazer perguntas para que a gente possa crescer. Então se você tem se sentido estagnado ou perdido por muitas coisas, comece a fazer perguntas. Perguntas sobre sua vida, sobre justamente até para Deus mesmo, perguntas que vão fazer você pensar e principalmente ir atrás dessas perguntas para que você saia talvez de uma situação que você esteja. E principalmente cresça. Então, isso aqui vai ser bem interessante, é bem interessante, né, no caso essa abordagem, e que você também possa levar isso em consideração para tudo, tá? Para tudo. Mas voltando aqui para o tema, né? Então, Deus e suas perfeições, quem é Deus? É interessante a gente começar com a história, até para deixar mais interativo também. Mas uma coisa interessante, né? Teve uma situação uma vez em uma sala de catequese onde uma criança perguntou para o catequista quem fez Deus. E aí o catequista ficou perdido e tal, ele até se começou a se questionar da sua própria fé porque não sabia responder isso. Pô, mas como assim alguém fez Deus? Se alguém fez Deus, tem alguém maior do que ele, né? Como que isso aconteceu? Ou surgiu do nada? Como assim e tal? Então daí ficou esse questionamento, não soube responder a criança talvez também ficou meio perdida, mas é interessante entender que ela fez uma pergunta para o crescimento, infelizmente não tinha alguém que respondesse ali para ela, mas a resposta central disso é que ninguém, né? Ninguém. Deus é. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Inicialmente eu vou tratar um pouco sobre essa questão de quem é Deus, como é que é uma discussão em relação, né, como que é a discussão em relação a isso, né, desculpa. E aí depois a gente vai dar seguimento a outros tópicos, né, que vão dizer mais sobre ele, sobre a grande verdade de Deus, né. Então, aqui é interessante, né. Nada sucede a Deus, então Deus, né, como eu falei, ninguém criou ele, então nada sucede, ele é o iniciador de tudo, é quem dá início a tudo. E aí começa a entrar em um monte de coisa, né? Por exemplo, se a gente levar para a vida real, um biscoito não desaparece de uma caixa ou de um pote sem que alguém vá lá e tire ele de lá, né? Uma nogueira, por exemplo, não brota no solo sem antes cair ali uma noz, né? Então, tipo, teve que cair a semente para que, né, criasse, né? Criasse não, né? Crescesse aquela árvore, né? Ou seja, tudo isso faz sentido. E aí os filósofos têm aquilo, né, que eles falam, né? Cada efeito deve ter uma causa. E de fato, é isso. E aí interessante, né? Isso para as coisas físicas. E aqui, né, quando a gente fala de Deus, a gente fala de um ser espiritual, que é algo totalmente diferente e que ele rege tudo, né? Então, por exemplo, uma coisa que também entra ali na questão da evolução do universo físico, sei lá, 2 milhões de anos, 20, 40, não sei, enfim, quanto vocês quiserem, quantos cientistas quiserem também, chega num ponto que a gente precisa se perguntar, né? Chega num ponto que a gente precisa se perguntar. Ótimo, mas quem o pôs em movimento? Quem pôs o universo em movimento? Alguém teve que fazer isso, né? Senão não haveria o universo. Do nada, nada vem. Então é interessante também isso. Por exemplo, né, como é que a gente leva isso para um exemplo real, né, como é apresentado aqui no livro? Os bebês, né, vêm de pais e as flores vêm das sementes. Mas tem que haver um ponto de partida. Se haver alguém, ó, por exemplo, se há de haver alguém não feito por outro. Se há de haver alguém que tenha existido, sempre alguém que não teve começo. Então é interessante, né, que tenha existido sempre alguém que não teve começo. Aqui é interessante, até me perdi um pouco nesse contexto, mas é interessante dizer sobre justamente essa questão de Deus, né? Teve que existir alguém assim no início de tudo, para colocar tudo em movimento. Não teria como
do nada surgir nada, que é o que traz essa questão desse livro. Então a gente tem que olhar para isso e ver assim, pô, será que realmente isso faz sentido ou não? Ou, peraí, isso aí tá uma loucura. Cara, se a gente for olhar para a realidade das coisas mesmo, a gente vai perceber que de fato não tem como surgir nada do nada. Então algo existiu. E aí, né, realmente é Deus. E é interessante a gente ir trabalhando tudo isso, porque o livro ele vai trazendo outras questões, né? Então, por exemplo, Deus deu origem a todos os seres, acima dele não há ninguém, não há outro Deus também. Ou seja, porque se tivesse dois deuses, como é que ele seria supremo? Deus é supremo. Se existe dois, não tem como. Se existem dois, um não é mais supremo que o outro, um não pode estar acima do outro. Se não existe ninguém acima de ninguém, então não existe o supremo. Então é interessante também entender essa característica e ir levando isso, né? Então Deus, ele é espírito, e aí é interessante trazer essa questão do espírito, porque existe ali uma diferença, né, entre o físico e o espírito. O físico é tudo aquilo que tem partes, né? Então, por exemplo, o próprio ar que a gente respira, ele é composto de nitrogênio e oxigênio. Este por suas, aqui está falando, este por sua vez, de moléculas, e as moléculas de átomos, de nêutrons, de prótons e elétrons. Então, assim, de átomos, de nêutrons e prótons e elétrons. Então, cada pequeno fragmento do universo material é feito de substâncias físicas. Essas substâncias trazem em si os elementos da sua própria destruição, já que suas partes podem separar-se por corrupção ou destruição. Ou seja, isso que é físico. Então, tudo que é físico ele tem partes. Agora, o espiritual não tem partes. Não existe uma forma de destruir. É impossível destruir. E aí existem hoje, né, pelos estudos e aquilo que realmente é levado para a gente conhece três espécies de substâncias espirituais. Em primeiro lugar, o próprio Deus, que é espírito infinitamente perfeito. Depois, a dos anjos, né? Então, também substância espiritual dos anjos. E por último, a das almas humanas. Aqui é interessante, porque a nossa alma está presa a um corpo físico. Mas a partir do momento que a gente morrer, o corpo fica, mas a alma não. E a alma continua. Que é bem interessante, né? Porque daí tem muitas discussões, né, também sobre essa questão do corpo estar prendendo a alma. Isso de fato também, porque a alma ela busca, isso é muito legal, porque a alma ela busca o tempo todo aquilo que é sagrado. Ela tem, por isso que às vezes as pessoas falam, pô, eu tô fazendo as coisas e tal, tô indo pro meu caminho, tenho ido na igreja, tô rezando, tô fazendo tudo certo, mas eu ainda sinto algo aqui dentro, tá me puxando e tudo mais. Tudo isso tem a ver também com essa questão dessa ânsia da nossa alma, sabe? A gente constantemente está buscando por Deus e realmente a gente tem que estar buscando cada vez mais. Só que muitas vezes a gente se prende tanto no pecado, em tantas coisas que são ruins, que isso vai diminuindo, porque a gente vai desviando o nosso olhar, a gente vai perdendo clareza daquilo que a alma quer para nós, que é o que é bom, e a gente fica perdido cada vez mais. E é muito interessante isso, tá? Porque isso é a raiz de alguns pontos que trazem sentido e significado para a gente. E aí também é interessante entender se espírito que espírito, nessa questão espírito, por exemplo, como não é físico, é difícil da gente entender, a gente não conseguiria pensar nisso. Como é que eu vou imaginar uma coisa que não é possível ver, que a gente não consegue imaginar algo, né? Como a gente não consegue compor uma imagem, como é que eu vou ver isso? Mas a gente deve pensar isso e basicamente um exemplo, né? Devemos pensar como seríamos se o nosso corpo se evaporasse subitamente, né? Então, acho que isso é um ponto também que eles trazem aqui, pode trazer algum sentido para isso, mas muito difícil também ainda de entender. E aí ele fala, né? Se o espírito é uma palavra difícil de compreender, infinito é ainda mais, né? Infinito significa não finito, por sua vez finito quer dizer limitado, finito quer dizer limitado. Uma coisa que é limitada quando tem um limite ou capacidade que não pode ultrapassar, né? Então limitado é algo que a gente não consegue, que ela não tem como ultrapassar, ela tem esse limite e acabou, vai chegar ali e acabou.
Então, por exemplo, todo criado, tudo aquilo que é criado é finito, de algum modo. Por exemplo, a água que o Oceano Pacífico pode conter tem limites. A energia do átomo de hidrogênio tem limites. E assim vai, tá? Agora, mas Deus não há limites de nenhum gênero. Ou seja, que está falando, Deus não está limitado em nenhum sentido. E aí, esse vai ser o ponto das próximas discussões ali, do próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco sobre isso, né? Por que Deus é infinito, ou seja, ele é tudo. Basicamente, ele é. É uma coisa que talvez a gente ainda tenha dificuldade de entender, mas é isso. Então, no próximo vídeo eu vou trabalhar isso também e continue acompanhando, né? Para que você também entenda mais sobre esse conhecimento, que não é fácil, por isso que é até difícil trazer esse contexto aqui para vocês. Mas no próximo vídeo talvez fique mais claro essa situação, beleza?